credo. Stava dicendo, scusa Enrico, stava dicendo mesmo questi Pandiani, assim termino Pandiani, no? Che ele si casò na igreja, si considerando ateo, si casò na igreja con questi padri gesuita, professor da Universidade Gregoriana. Entravano gesuitas. Esatto, entra no gesuita, che fez? Dice che a un certo punto questi professor da Gregoriana si cansò di tutta questa struttura eclesiale, falou de se queria se tornar missionário, pronto e basta, foi lá no Belém, na Belém, não na Belém, nossa, em Belém, e ele comunicava com este Pandiani que com o barquinho dele, este professor da Gregoriana, ia de aldeia em aldeia na Amazonas para poder anunciar a palavra de Deus, e agora se tornou bispo de Belém, este jesuíta italiano, né? Imagina que... Compreende como il prossimo anno noi staremo no Amazonas, Ma compreende como é esta liberdade? E o Zé Francisco queria bater palmas para este jesuíta que se tornou bispo, claramente. No, è che li conhece. Ah, che você conhece? No, non acredito. È il primo di longe. Non acredito. Meu grande Zé, simpático, você é grande. Você é grande, obrigado. Stava... Como? Ah, mas La Palmas das Amazonas. Stando de ideia di Amazonas. Mandamos a Mary, no meio Ma do bispo... jacaré. Ah? Tá bem? Tem um bispo di Manaus che sta se aproximando da comunidade, né? Sì, attraverso la visita do Papa, etc. Che sta vindo aqui conhecer. Então, queridos, entendem? Estes jesuítas, não? Depois. Então, lá na Bélgica tinha um diretor de faculdade jesuíta, das maiores faculdades teológicas da Europa, que veio no encontro dos padres, que nós dois burros fizemos, que nem conhecemos o francês. E ele caiu no repouso do Espírito. A gente vê a humildade destes jesuítas, que são cabeças a nível internacional, e depois se coloca numa atitude tão simples. Se vê uma espiritualidade que ainda permanece viva e fecunda, porque é a congregação mais numerosa da igreja. É um dos segredos que o Papa não conhece, o número dos jesuítas, e quanto dinheiro tem os salesianos, e quantas congregações de irmãs existem no mundo. São os 3 segredos que nem o Papa conhece. Diz, é uma piada eclesiástica. Riram porque escutaram que é uma piada. Rir. Tá bom. Mas então, uma coisa que nós queríamos dizer para vocês hoje, neste pouco tempo que fica, é mesmo que se nós não temos a fidelidade ao hoje, vamos colocar aqui, assim ajuda mais, se não tem esta fidelidade ao hoje, porque a graça de Deus é atual, nós perdemos sempre a referência do nosso chamado e acabamos tendo, novamente, a cada dia, dúvidas. Na vida espiritual, ou você cresce, ou você cai definitivamente. E se cada dia você não progride, você regride. Então não tem escolha. Ou progride, ou regride. Ou você vive a atenção aos outros, que é o caminho de santidade, ou você vive a intenção, que tira a pureza do amor. Você faz as coisas com uma intenção particular, ou você apenas vive uma tensão nervosa de perfeccionismo que não te realiza. Então, é um caminho espiritual. Uma coisa que está nos preocupando um pouquinho, era isso que queríamos falar para vocês, repito brevemente, mas também de forma muito direta, é que de vez em quando nos chega, o tal, colocou em dúvida o discernimento, ou reabriu o discernimento. Isso não pode acontecer. Isso é sinal de uma imaturidade psicológica típica da nossa geração. Não é só um problema nosso, não é um copim que temos nós. É um copim social, um copim afetivo, um copim globalizado, né? desta globalização da estupidez que o mundo vive, desta falta de senso crítico, de postura firme, de coragem de amar a cruz, de determinação no sofrimento, que nos leva a viver sempre assim, na insegurança. Em vez,
é necessário entender que todo chamado exige uma morte do nosso eu. Muito fácil voltar atrás, porque o corpo se revolta, porque a nossa vontade egoística se revolta, porque as nossas intenções particulares de me realizar se revoltam. É necessário estarmos cada dia, hoje, mais apaixonados com a nossa vocação, com o nosso chamado específico, porque se hoje eu não cresço no meu chamado, eu perco, não o chamado, porque Deus é fiel, mas perco a graça que me permite de viver aquele chamado. Estou cuspindo na Eucaristia. Quando eu fico duvidando do meu chamado, reabrindo o meu chamado, eu estou de alguma forma cuspindo na Eucaristia. Porque é como se eu desconfiasse da graça que me torna capaz de realizar o passo que Deus me pediu. Uma vez que Jesus me encontrou, me olhou nos olhos, me chamou, eu entendi que me chamou, discerni. Com o meu diretor espiritual, chega. Não posso olhar atrás. Quem olha atrás vira estátua de sal. Se paralisa, se bloqueia. Repetimos. A não ser que o diretor espiritual ou a comunidade reabram o teu discernimento. Mas acontece o contrário, que quando a comunidade reabre o discernimento de alguém, esse alguém nem quer escutar. Mas quando a pessoa está fraquejando e a comunidade te confirma, também não quer escutar. Porque o nosso eu é duro a morrer. É o eu que quer sempre reinar. E não a vontade de Deus na minha vida. Não sei se é claro isso. Alguém perguntou, mas se um reabre o discernimento, o que faz? Pode comunicar? Sim. No caso extremo, um reabrisse o discernimento não comunica nada para ninguém. Para ninguém. Como fosse no primeiro ano, volta no primeiro ano de formação, que é o ano de definição do discernimento. E no primeiro ano nós pedimos aos missionários, futuros missionários, de não comentar com ninguém a própria escolha. Até que não for definida, então a comunidade que comunica para todos, o sim da pessoa. Para quê? Pelos mesmos motivos que falamos no primeiro ano. Para a pessoa ser livre, para a pessoa não ser condicionada e não condicionar os outros. Aquele menino está se questionando sobre o casamento, então as meninas já mais um que podemos... Não. A escolha de cada um, a escolha de cada um, e cada um responde a Deus, não responde a nós. E se Deus te chamou para a consagração e você busca no casamento um caminho mais fácil, você a Deus vai responder do teu chamado. Mas, depois explicamos melhor, ficará na tua vida sempre alguma coisa que te deixará inquieto. Se você, por outro lado, é chamado para o casamento, quer ser consagrado, não vai conseguir, não vai dar conta, vai se sentir insatisfeito, vai se sentir sufocado, vai se sentir carente. Porque você precisa, não porque é mais fraco do que outro, porque tem outro dom. É outro caminho de santidade, é outro caminho de santificação. Todos para a santificação, mas por caminhos diferentes. Sim, eu às vezes me pergunto, não, por que da parte dos casais, do marido e mulher, do esposo e da esposa, é raro, sobretudo dentro dos consagrados, pessoas que se colocam em dúvida o discernimento. É interessante, não? Em vez, aqueles que caminham para se tornar padres ou consagradas, esposa de Deus, esposo, não, Leandro não quer esposo de Maria, tá bom, pode ser esposo de Maria, mas é melhor, né? Eles, a certo ponto, nascem dizendo, mas eu quero colocar o discernimento, por quê? E começa a dizer um monte de coisas, porque há anos e anos que eu pensava isso, né? Como é anos e anos que pensava isso? Meu Deus, é 4 anos, 5 anos que você participa do sacerdócio, que você dialoga com o diretor espiritual, que é a comunidade. Agora coloca um discernimento, por quê? Por quê? Porque nós devemos ser claros, queridos. Quando tem um casamento, tem a vocação, mas tem também aquele elemento concreto, queridos, que está na cama juntos. Então, a carne é satisfeita.
É come puxar, a carne puxa para ela e ela para ele. Não tem jeito. Cioè, io à noite me encontro com a minha esposa na mesma cama. E isso ti tira a viver este estado, porque tudo feito homem e mulher, no Deus se encontrar e se tornare una carne só. Esta coisa amarra, liga terrivelmente. Tanto que eu digo, por exemplo, aos namorados e aos noivos, né, que não podem ter relacionamentos sexuais. Por quê? Porque nas curas interiores aparece clarissimamente que uma vez que você dá o teu ventre, o teu órgão genital masculino ao outro partner, ou ela ou ele, e você se amarra àquela pessoa, sobretudo as mulheres, que vão mais no amor que não no instinto como nós homens. A mulher dá o seu corpo, então dando o seu corpo, dá toda de si mesma, ed è disposta a morrer completamente pelo marido, e o marido pela esposa. Então, o que acontece? Aqui entra, invece, o homem consagrado ou a consagrada diz, não, mas eu estou vendo aquele menino lá, bonitinho demais, meu Deus, ou aquela menina lá, bonitinha, espera um pouco, será que Deus mesmo provavelmente não quer isso? Mas não, você não se casou com Deus? Cioè, que diferença tem? É claro, é a carne, que num mundo ti pega, ti amarra, ti lega ao outro, mas não tem jeito. Nós devemos compreender que nós somos casados com Deus. Eu sou de Deus, ponto e basta. Não sou de ninguém de você, de nenhuma mulher que está aqui. Eu sou de Deus, pronto e basta, sou de Deus. Cioè, eu dei a minha vida totalmente para Ele e me casei como Paulão se casou com Lu, ponto e basta. Ponto e basta. Entendeu? Não podemos viver na água morna, lá, dizer, mas vamos ver, depois de 3 aninhos, 4 anos que eu faço isso, estudo, não, começo a ver aquela menininha lá bonitinha, que também ela é chamada pelo casamento, te olha com aqueles olhinhos lá, pronto, acabou. Tudo começa a se colocar em dúvida. Está voltando a olhar atrás. Sim. São esses pequenos olhares que começam a destruir. Porque significa que você não está vivendo bem o amor com o teu esposo. É como se Paulão fosse com as outras mulheres, ou como Lu fosse com outras mulheres. O que fariam os dois? Mas se danariam, aqueles poucos cabelos que ainda Paulão tem, Lu tiraria tudo, né? Mas digo, Paulão pensa de ter um amante, Lu pensa de ter um amante. Onde está Lu? Não está. Tá. Não, entende? Nem passa na cabeça deles. Se eu falo com Lu separadamente, eu falo com Paulão separadamente, mas nem pensa. Lu diz, nem nunca me veio na cabeça. Posso olhar um nome que é bonito, mas Paulão é meu Paulão, bonitinho. Mas igualmente para Paulão, Lu, entendeu? Porque não é Rogério Flávio, é assim, é a força da unidade do sacramento, mas a força também da carne, não tem jeito. Nós consagrados, nós, não temos esta força da carne que nos une a Jesus, né? Mas é por isso que devemos alimentar aquilo que o Padre Henrique está falando. Nós temos na Eucaristia. Que a carne de Jesus, se um consagrado não tem este relacionamento estreito com a carne de Jesus, na Eucaristia, na palavra, e nos pobres, depois definha na sua consagração. Porque assim como o consagrado precisa cada dia alimentar o relacionamento dele por gestos de carinho, por gestos de amor, por gestos de entrega, por gestos de intimidade, senão morre o casamento. Se você não alimenta todo dia o teu sim ao teu esposo por um contato íntimo na carne do teu esposo, por um contato íntimo no diálogo, na palavra do teu esposo, por um contato íntimo no abraço com o pobre em que o teu esposo está presente, você perde o chamado. Alguns dos nossos, falamos ontem, que está em dúvida de vocação, não está em dúvida de vocação. Para mim, está em dúvida de conversão. Não é crise de vocação, é crise de conversão que não está acontecendo. Nossa Senhora, ainda em Medjugorje, fala assim, que nós somos como flores. Se a flor não é aguada todo dia, murcha. Eu tenho um vaso lá no cemitério que todo dia coloco debaixo das plantas para pegar água, e não sei quem me coloca sempre debaixo do telhado. Eu encontro ela cada vez seca. Debaixo do telhado não chove.
Debaixo do telhado do teu egoísmo não chove, não tem água de vida. Você precisa expor-se à vida que Deus, Cristo ressuscitado, vive. Então, se eu não alimento este contato com Cristo, a minha planta vai definhando. Mas isso acontece também no casamento. Agora, para os casais consagrados é menos fácil, mas temos cada 5 minutos, ou cada 4 minutos, um casal no mundo que se separa. E sempre mais temos casais que não casam mais na igreja, porque não se acham capazes de fidelidade no amor. Não casam nem no município. No Brasil, são 74% dos casais separados. 74% no Brasil. Eu se lembra que eu falava do 85, 87, né? A meu parecer, nas minhas visitas no Brasil. Mas foi feito na estatística, 74% separados, e a maioria protestantes, evangélicos. E temos, enquanto Paulão pega o microfone, por exemplo... É Paulão que está nos dizendo que quer colocar em um novo discernimento a sua vocação de casado. Não é? Temos o 3,5 por mil, na Romagna, onde nós estudamos em Parma Teologia, que não casa mais nem na igreja, nem na prefeitura. Quer dizer, só 3,5 de pessoas estabelecem um laço no casamento. Não, é só, voltando um pouquinho isso que o Padre Henrique e o Padre Antonello estavam falando, né? Esse texto eu já li para a Heloísa, prometi de ler para a Carla, mas o Cláudio, li para a Meire hoje. É um livro sobre a Eucaristia, do Anselmo Green. E fala sobre a questão de como a gente deve entender a Eucaristia, e explicada por Maria Caterina Jacobelli, uma folclorista italiana, através do amor humano, né? Para entender também que o amor humano na vida conjugal também ultrapassa essa parte física, né? E ela compara isso com a Santa Ceia, dizendo que Jesus se entrega fisicamente todos os dias, por isso que ele instituiu a Santa Ceia. Então ela diz assim, num livro chamado Risus Pasqualis, né? O Riso da Páscoa, Maria Caterina Jacobelli entende como mulher e mãe o mistério da ceia a partir do amor humano. E ela diz assim, qual a amante estreitamente abraçada ao corpo do filho recém-nascido ou do seu homem, que ainda não sentiu o forte desejo de se tornar um alimento para o ser amado? Qual a mãe que ainda não desejou retomar novamente aquele corpo que saiu dela? Qual amante que no abraço do amor ainda não marcou com os dentes o corpo da sua mulher ou do seu homem? Quero devorar-te com meus beijos. Quem nunca disse ou ouviu essa frase? Isso significa ligar-se ao amado numa unidade que engole tudo, tornar-se refeição, transformar-se em vida, tornar-se nutrição mútua para viverem juntos numa unidade completa, que é mais completa ainda do que a união sexual. Como Jesus quis o tempo todo mostrar seu amor fisicamente a todas as pessoas, ele instituiu a Santa Ceia. É um legado do seu amor, o lugar no qual podemos sempre de novo vivenciar seu amor com todos os nossos sentidos, quando como e mastigo o seu corpo no pão, imagino que é o beijo do seu amor. E quando bebo o seu sangue no vinho, que ele derramou por amor a mim, eu me lembro da frase do Cântico dos Cânticos, mais doce que o vinho é o teu amor. Bello. É uma maravilha, né? Se nós entramos nestes níveis, se voa, né? Alguns, sempre falamos, pensam que a igreja é contra o erotismo. O Papa Bento está falando continuamente do amor erótico de Deus para a humanidade, do erotismo como manifestação do perfeito amor. Do Eros, né? Do Eros. Que significa que Deus não só se dá gratuitamente, que é o amor de ágape, mas Deus também
deseja esta união profunda, esta resposta de amor do amado, que é o amor erótico. É belíssimo. Vocês leiam o discurso do Papa, que está falando do mundo com a linguagem do mundo para desvendar a falsidade com que o mundo apresenta o amor à sexualidade. Cioè, non è che se non è una pratica, entendeu? Non è come dice o povo, ma também o padre tem a profissão dele. Ma dico io, ma trasformamos un atto di amor che Deus faz comigo, onde Ele me quer totalmente por Ele, desde agora, não somente quando no paraíso não terão marido e mulher, porque não terá mais no paraíso, não é que Lu estará sempre com Paulão, não terá homem e mulher, pronto, não terá marido e mulher. A palavra de Deus fala claro. Cioè, Deus quer que nós vivemos já agora como sacerdotes, como consagradas, virginais, né? Quer já agora dar-nos este presente de se casar conosco, de mostrar ao mundo inteirinho esta escolha preferencial que fez eternamente sobre mim, me querendo como padre. Imagina se eu devo me preocupar do povo que diz, mas também eles fazem as profissões. É così, é uma profissão celebrar a missa e confessar, meu Deus. Mas não devemos nos deixar pegar pelo aquilo que fala o povo, mas devemos nos exaltar nos mistérios místicos mesmo da palavra de Jesus, que me escolhe como único entre milhões de pessoas. Cioè, não posso enganar o meu esposo, como Paulão não pode enganá-lo. Não pode. E temos que ter consciência que respiramos todo dia deste veneno. Se nós não entendemos a mentalidade do mundo, nós perdemos o senso crítico. Então perdemos a capacidade de escolher entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira do amor. A Valtorta diz, não? A primeira tentação que Jesus teve foi ele, o demônio, o capeta, se mostrou como mulher bonita demais, oferecendo, sabe o quê? O abraço de uma mulher, dizendo, você sabe aquilo que você passará até o momento da morte, que você será crucificado. Você sabe que todo mundo te trairá, também aquele que você está rezando ao Deus lá, você conhece. Mas eu me ofereço a você como mulher, que naquele momento de mais tragédia, não te digo de deixar a missão, somente te digo que você encontrará sempre o meu seio, diz Valtorta, diz o demônio para Jesus, encontrará sempre o meu seio onde você poderá colocar a tua cabeça para ser consolado. Por que você não aceita? É suficiente que você me diga assim, Jesus manda, dá um pontapé ao demônio, pronto, e depois se apresenta com outras 3 tentações, né? Vamos ver, quase que em forma esquemática técnica, porque o tempo é pouquinho, este caminho. Antonello acabou de dizer, no paraíso não terá marido e mulher. A meta de todos nós é a virgindade, casados e consagrados celibatários. Seremos como os anjos, fala Jesus. Jesus fala poucas coisas do paraíso, porque não dá para explicar com termos humanos o que é o paraíso. Mas uma coisa Jesus fala de forma clara, não terá mais marido e mulher. Esta é a meta para os casados e para os celibatários. Para chegar a este caminho que de santidade, quer dizer, no paraíso só entra a pessoa virgem, só entra Jesus e entra Maria. E olha que esta é uma revolução, porque no Antigo Testamento, para a cultura hebraica, a virgindade era sinal de maldição, e o casamento, a fecundidade, era sinal de bênção de Deus. Aqui tem uma ruptura. Jesus rompe o véu do templo entre o novo e o antigo, entre o pano velho e o pano novo. Se rasga. Tem uma ruptura. Então, é um elemento fundamental da pregação do Evangelho, o testemunho da virgindade, por amor do reino, que nos torna antecipadamente partícipes da realidade futura e que traz o céu na terra, porque a virgindade é uma manifestação do céu na terra. Mas a virgindade é para todos, entendam bem. Como falou Paulão, também o amor humano de um casal não é apenas contato físico, é uma comunhão no espírito. A virgindade é para todos.
Caminhos são dois. Temos que chegar a uma meta comum. Temos o casamento, que é o caminho natural. Agora vamos explicar melhor. Caminho da natureza. Porque na natureza está contida a lei da vida, que é a lei de salvação. E os padres da igreja falam que a natureza é como o cartão postal do céu. Então, se quero entender a virgindade, tenho que olhar para o casamento. Olha que lindo. Olha que lindo o papel dos nossos casais na comunidade. A natureza já é um cartão postal do céu. O caminho da natureza, o caminho natural, é, no casamento, a carne comum, tornarmos uma só carne, e a fecundidade, como bênção de Deus. Participação da força criadora do Pai. Outro caminho é o celibato para o reino. Não é que o casal seja menos virgem ou que o celibato seja mais virgem. Porque todos nós temos que caminhar. Eu escolho o celibato, depois vejo que me apego às pessoas, depois vejo que me apego às coisas, depois vejo que caio, depois vejo que o pensamento, se não nos gestos, se não nos atos, são impuros. Então eu tenho que continuamente me tornar virgem. A história da plantinha que tenho que aguar todo dia. E não é que no casamento, pelo fato de ter uma mulher, não sou tentado. Vou ser tentado, talvez ainda mais, porque a carne é continuamente exercida para a sensibilidade do instinto. Enquanto no celibato você dá um corte, às vezes pode ser muito mais fácil para um celibatário ser fiel do que para um casado ser fiel. Não é que são dois caminhos, são duas graças diferentes. Queremos citar logo a palavra de Deus, em Mateus 19, quando Jesus fala para os apóstolos, logo depois que se fala da fidelidade no casamento, porque é um caminho de santidade heróico, é um caminho de despojamento heróico, é um caminho heróico que te leva à virgindade, porque no casamento você terá que exercer também o celibato continuamente. Terá momentos em que você não poderá ter relação com a tua esposa, momentos em que a tua esposa está doente e você tem que permanecer puro e fiel por amor dela. Tem a velhice em que você, inevitavelmente, não vai... a natureza te leva naturalmente ao celibato, naturalmente à virgindade. E chega a fraqueza física, então o mundo inventa o Viagra, não vinagre, né? O Viagra, e aí você toma o Viagra para se iludir de ser ainda jovem, de ser ainda ativo sexualmente, mas são todas besteiras do mundo. A natureza te leva a um tempo de renúncia total. O caminho é para todos o mesmo. Não só isso, mas vocês sabem que não apenas, isso é fundamental que nós possamos dizer, porque esta unidade das religiões que ajudará a vencer esta força da globalização da estupidez, como eu chamo, no mundo,